Oi, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Eu sou a professora Tainá e hoje nós vamos falar de sociologia. Nós vamos falar do pai da sociologia. De quem nós estamos falando? De Émile Durkheim. É, gente, Émile Durkheim é um homem, tá? Émile Durkheim é considerado o pai da sociologia e nessa aula você vai saber por quê. Já peço, por favor, que se você está assistindo esse vídeo, que acompanhe até o final e deixa um like, se inscreve aí no canal, tá? Ativa as notificações para você estar sempre por dentro das novidades aqui, das aulas de história e das aulas de sociologia, tudo bem? Émile Durkheim nasceu na França no século XIX, tá? Naquele período lá próximo do iluminismo, no período próximo ao desenvolvimento do positivismo, tá? Que é matéria da aula anterior. E claro que isso influenciou demais na sua contribuição científica, tá? Na sua contribuição para a sociologia. Como eu falei na aula anterior, nós falamos sobre positivismo, sobre Augusto Comte, que foi, né, o desenvolvedor do positivismo. Mas por que o pai da sociologia é considerado Durkheim e não Comte, tá? Durkheim, ele desenvolveu um método, então isso faz dele, tá, o paizão aí da nossa querida matéria sociologia. Diferentemente da filosofia, que nasceu lá na Grécia Antiga, mais de 3.000 anos atrás, a sociologia é uma matéria nova, tá? Tem aí seus 100 e poucos, 200 e poucos anos, ou seja, ela é considerada nova. E a sociologia, tá? O estudo dos fatos sociais, ele ainda era estudado na filosofia, tá? Antes de vir alguém e dizer, existe uma diferença, tá? E esse alguém foi Émile Durkheim, tá? A diferença é que a filosofia trata de ideias e a sociologia trata de fatos, tá? De fatos sociais. Então, nessa aula você vai entender um pouco dessa diferença, tá? E sobre a contribuição de Durkheim. É importante lembrar, se você quiser anotar aí, tá? É muito importante, que o que permeava, tá? Esse lelê aí era o empirismo, tá? Isso foi dito na aula de iluminismo, foi dito na aula de positivismo, tá? O empirismo é muito importante, até porque os filósofos, sociólogos, enfim, os pensadores daquela época, eles eram muito apegados às ciências exatas e eles queriam trazer essa exatidão para as ciências humanas. É claro que hoje a gente sabe que isso não é possível, né, gente? Mas, né, achando lá, mesmo não estando muito certo, eles conseguiram desenvolver métodos de estudo que nos ajudam até hoje. Por isso que estamos aqui, né? Estudando, e isso pode cair no seu Enem. Então, ó, preste atenção. Durkheim escreveu o livro As Regras do Método Sociológico, e isso ficou melhor explicado, tá? Para a população, né, estudiosa da época. Enfim, ele escreveu muitos artigos, muitos livros. Ele teve um trabalho, sabe, de escrita muito rico que contribuiu para os nossos estudos até nos dias de hoje. Agora, o que podemos dizer do conceito de fato social? Tá? O conceito de fato social, né, desenvolvido por Durkheim. É considerado fato social qualquer coisa que nasce na sociedade e tem efeito no indivíduo. Tá? Se não tiver efeito, não é considerado fato social. Como eu disse anteriormente, esses fatos não são ideias, tá? Eles não são como na filosofia, que trabalha-se com as ideias. Esses fatos podem ser experimentados e eles não são naturais, tá? Isso é muito importante, lembra disso. Esses fatos não são naturais, os fatos sociais não são naturais, tá? Eles têm que ter relevância e exterioridade. O que é exterioridade? Eles têm que ser fora do ser humano, tá? Coisas que vêm do nosso corpo, da nossa biologia, eles são fatos naturais, tá? Eles vêm de dentro da gente. No caso, fatos sociais não são, né, não são daqui de dentro, gente. Eles têm exterioridade, eles são exterior ao ser humano. Além disso, para ser considerado um fato social, ele tem que ter generalidade. O que é generalidade? É um fato que tem uma ocorrência muito grande com muitas pessoas, tá? Um fato que ocorreu somente com um indivíduo lá e, sei lá, outro lá na casa do caramba, bom, ele não é considerado um fato social, tá? O fato social, ele tem que ter generalidade. E mais importante, o fato social é coercitivo. O que é coercitivo? Coercitivo é algo que é meio que imposto a gente, tá?
Por exemplo, a gente usa roupa, a gente é obrigado a usar roupa. Isso é um fato social coercitivo, tá? É claro que existem lá comunidades que vivem nus, né? Comunidades de naturalistas, tá? Mas isso não é generalizado. São exceções. No geral, tá? Na sociedade contemporânea, nós somos obrigados a usar roupa. Então, isso é um fato coercitivo e generalizado. Outra obra muito importante de Durkheim foi O Suicídio, tá? Ele estudou o suicídio como um fato social. E uma coisa muito interessante é que até nos dias de hoje as pessoas acreditam que o suicídio seja um fato natural, tá? Que brotou da pessoa, aquela vontade de tirar sua própria vida. Ou que a pessoa estava num estado depressivo, tá? Da depressão também tá dentro da pessoa. E isso levou a pessoa a tirar a própria vida. Já Durkheim, ele falou, peraí, não é bem assim. O suicídio também é um fato social, ou seja, ele também tem essa exterioridade, ele vem de fora para dentro. Ele quis dizer o que com isso? Ele quis dizer que a sociedade, os fatos sociais interferem, tá, nessa vontade de uma pessoa de tirar a própria vida. Ele classifica o suicídio em 3 tipos, tá? O suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. O altruísta é o suicídio que ele classificava como o suicídio dos heróis, tá? Quando uma pessoa se mata para salvar, né, uma população, para salvar uma nação, enfim, isso é muito comum em filme, tá, gente? Eu não me recordo no momento de fatos, né, de suicídios desse tipo. Se alguém lembrar, deixa aí nos comentários, tá bom? Esse seria o primeiro tipo de suicídio. O segundo tipo é o suicídio altruísta, que a pessoa faz com ela mesma, não tem nada a ver com a sociedade, ela quis tirar a vida dela e, enfim, é uma coisa pessoal. Ou seja, ele não exclui esse tipo de motivação, tá? Ele só estudou e veio tornar público que a sociedade, tá? A exterioridade interfere nesse tipo de decisão. Tanto que ele classifica um dos suicídios como suicídio anômico. O que é anomia? Para Durkheim, anomia é aquele estado de caos, tá? Uma sociedade caótica e desorganizada. Então, ele classifica esse conceito de anomia como o enfraquecimento das instituições. Tá? O que são as instituições? As instituições que mantêm uma sociedade organizada, tá? Existem as instituições como, por exemplo, o casamento, tá? É uma instituição que mantém a sociedade organizada. Há controvérsia, mas enfim, para ele é uma instituição. E quando não existem essas instituições, tipo o casamento, não tô falando especificamente de casamento, mas tipo o casamento, a sociedade não tem ordem. E se ela não tem ordem, ela está no caos. E se ela está no caos, ela está nesse estado de anomia. Outro conceito importante desenvolvido por Durkheim é o conceito de consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? É quando nós nascemos, né, as crianças nascem e elas são induzidas a praticar certos atos, tá? E elas passam por certos fatos sociais sem pensar. Elas são coagidas aquilo, tá? E muitas vezes a gente nem sente, a gente faz aquilo sem pensar, a gente não sente que está sendo coagido, enfim. Então, é uma consciência coletiva, tá? Como é uma coisa generalizada, a gente chama de consciência coletiva. E isso se dá principalmente através do quê? Da socialização e da educação, tá? Sem a socialização, sem a educação, sem a repetição, que é um conceito que eu falei lá na primeira aula, isso não seria possível. Durkheim também classifica a sociedade em 2 tipos, tá? A sociedade mecânica, que são as sociedades mais antigas, tá? Mais simples. Ele compara com um relógio, por isso que ele chama de mecânica. Cada um faz a sua parte ali, tá? Para um bem comum, enfim, mas de forma simplificada. Então, esse é o conceito de sociedade mecânica. E Durkheim também chama a sociedade mais urbana, mais desenvolvida, mais evoluída de sociedade orgânica. Por que ela é chamada de sociedade orgânica? Porque Durkheim compara ela a um órgão do corpo humano, uma célula, tá? Que, sabe, existem várias funções super complexas, enfim. Então Durkheim classifica a sociedade em orgânica e mecânica,
tá bom? Mecânica sendo as mais antigas e orgânica as mais recentes, as mais contemporâneas. Durkheim usa essas nomenclaturas das ciências exatas, tá? Células, órgãos, enfim, tá? Em termos da medicina, porque ele era apegado, né, gente? Ele gostava, ele era um positivista, então tá aí a explicação sobre isso. Enfim, gente, espero que tenham gostado da aula, tá bom? Espero que tenham gostado dessa contribuição, que tenham aprendido um pouco mais sobre Emile Durkheim. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre Karl Marx e Max Weber, que são dois sociólogos super importantes, tá? E, enfim, gente, é bom também vocês saberem que não existe só eles três, tá? Existem vários sociólogos com muita contribuição, uma coisa riquíssima para nós, universitários, professores. Porém, esses três são considerados o tripé da sociologia, tá bom? Um beijo, boa sorte aí na sua prova, no seu Enem. E não esquece de deixar um like. E até a próxima aula, tá bom? Beijinho, tchau!